Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das Bíblias, trazendo mais um Batalha das Bíblias para você que gosta dessas comparações. Eu trago aqui duas Bíblias para esse público junior, infanto-juvenil, adolescente, quiçá até jovens, tá? A Bíblia das Descobertas e a Bíblia das Descobertas para adolescentes. Pegue papel e caneta, anote, porque a diferença delas são nos detalhes, tá? Essa Bíblia aqui, por exemplo, ela é de setembro de 2017. As dimensões dela, ela tem 13,5 centímetros de largura, 21 de comprimento e 3 centímetros de altura. 3 centímetros de altura. Seu número de páginas, 1.376 páginas e o seu peso de 670 gramas, tá certo? 670 gramas. Essa daqui, 13,5 centímetros de largura, 21 de comprimento e 3,5 centímetros de altura. Então ela tem um pouquinho mais de altura em comparação à Bíblia das Descobertas. A Bíblia das Descobertas para adolescentes tem 1.728 páginas, quase 400 páginas, 400, hein? 40 páginas a mais do que essa. E 760 gramas. Essa Bíblia aqui é de novembro de 2012, tá? Então, eu vou começar pela Bíblia das Descobertas, que vai trazer notas, referências, introdução aos livros e tabelas, tá? Vou começar por ela e depois a gente vai na Bíblia das Descobertas para adolescentes. Essa Bíblia aqui tem uma capa plástica, tá? Ó, uma capa dura, não é uma capa maleável, plástica. A Bíblia das Descobertas, descubra e pratique a palavra de Deus, nova tradução na linguagem de hoje. Você pode ver por aí que ela é meio, plastificada, dá reflexo, tá? Essa capa. Aqui, SBB, a Bíblia das Descobertas, nova tradução na linguagem de hoje. E aqui ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Super divertida, interativa, profunda. Só a Bíblia das Descobertas consegue reunir ao mesmo tempo características tão distintas. Com ela, você poderá ir a fundo na palavra de Deus de uma maneira surpreendente. Você descobrirá, por exemplo, que preparar um simples sanduíche pode ter tudo a ver com hospitalidade, tá? Como assim? É isso mesmo, você aprenderá 102 experiências de fazer um lanche até elaborar um experimento científico. Então por aqui você já começa a ver qual é o teor, qual é o tom de estudo dessa Bíblia aqui, tá? É uma Bíblia mais interativa, que vai fazer o seu adolescente colocar em prática os ensinos da palavra de Deus de uma forma prática e divertida. Abrindo ela aqui, ela já tem essas figuras aqui, Esta Bíblia pertence e foi presenteada por e a data com essas gravuras aqui coloridas, bem bonitas. Bíblia da Descoberta, descubra, pratique a palavra de Deus, nova tradução na linguagem de hoje. Aqui a ficha catalográfica, livros da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Avançando aqui, a Bíblia toda nesse tom laranja aqui, tá, gente? Branco com laranja, do outono, O que há de especial na sua Bíblia das Descobertas? Ela vai trazer introduções aos livros, 102 experiências da Bíblia das Descobertas, aprendizagem real da Bíblia, aprendizagem dinâmica, construção de relacionamentos e aplicação para o dia a dia. Olha só os gráficos que ela vai trazer também, ao longo de toda a Bíblia. Olha só que legal. Uma linha do tempo, muito bacana. Muito legal mesmo. Ela vai trazer também curiosidades, texto-chave, 52 atividades sobre textos-chaves, várias curiosidades, tá? Conexão com Jesus, olha só, que legal. A Bíblia toda é bem colorida, um plano mestre de Deus, perguntas mais frequentes sobre a Bíblia, tabelas e mais tabelas, onde procurar na minha Bíblia, roteiro pessoal para a leitura da Bíblia e meditações em família. Olha, é muito conteúdo, tá? Avançando aqui, como usar esta Bíblia, pronto para começar. Eu peço a você, quando adquirir essa Bíblia, você dê uma atenção especial nessa parte aqui, tá? Pronto para começar, porque ela vai explicar direitinho onde você deve caminhar, quais são os textos, o que você deve fazer, tá? Aqui está o básico sobre como usar a sua Bíblia, tá? Olha só. Agora você já conhece tudo, tente localizar estes versículos. Depois de ler cada um, escreva o que entendeu de cada um deles com suas próprias palavras. Preparado para começar? Então aqui, ele vai trazer já no início um estudozinho para o seu filho fazer aí, João 3,16, 1 Coríntios 13,13, Jeremias 29,11, Deuteronômio 6,5. Olha só que legal, gente. Aqui também,
que você vai encontrar? Ó? Antigo Testamento. E como eu falei para vocês, já começa aqui com uma breve introdução, onde vai falar do Pentateuco, a história, poesia e profecia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só a estrutura dele, ó. Os livros do Antigo Testamento, ó. Cada um deles dividido aqui, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros de profecia. Olha que legal. Muito legal a distribuição, né? O livro dos inícios, Gênesis, vai falar sobre Gênesis, criação do mundo, primeiro homem, primeira mulher, primeiro casamento, primeiro pecado, primeiras consequências do pecado, primeiros filhos, primeiro homicídio, primeira vez que Deus mostrou seu plano para salvar as pessoas dos seus pecados. Olha só, previsão do tempo, aí vai falar da Arca de Noé, ó. Tudo muito bem assim, visual, tá? Para que seu filho venha entender de uma forma bem contundente, ó. Gente, já tem review desse material aqui no canal, tá? Eu tô passando por alto só para mostrar para vocês a diferença de uma e de outra. Então aqui já entra no livro do Gênesis, ó, a criação do universo da raça humana. No começo criou Deus os céus e a terra. O papel da Bíblia é um papel de boa qualidade, tem pouca transparência. A letra é média para pequena, mas assim, para quem é junior ou adolescente, não vai ter muita dificuldade em ler a Bíblia, não. Ele vai trazer também artigos ao longo da Bíblia, como impressões digitais, olha só. A letra aqui, ó, o texto bíblico em 2 colunas, com o capítulo, o subtítulo. Lembrando que a linguagem é muito fácil, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. E aqui vai falar sobre gente na Bíblia, onde vai destacar os principais personagens dentro da Bíblia, olha. Gente da Bíblia vai falar sobre Abraão, ó, pastor pai de uma nação, ó. Alguém falou em hospital, aí ele vai falar, não a palavra hospitalidade. Foi o que Abraão mostrou a seus 3 visitantes, oferecendo-lhes uma boa refeição. Aí ele dá o texto de Gênesis 18, de 1 a 15, tá? Falando sobre a palavra hospitalidade, tá? Inclusive de você fazer aqui um sanduíche. Tem uma receita para você fazer um sanduíche. Porque traz a linguagem do junior, do adolescente, para praticar o texto da palavra de Deus. Gente, da Bíblia vai falar sobre Isaac, ó. E toda a Bíblia é desse jeito, gente, ó. Ela vai estimular o seu filho para pesquisar, ler o texto bíblico e desenvolver por forma da escrita aquilo que ele entendeu sobre o texto bíblico relacionado e indicado, ó. Comemore. O povo judeu, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O povo judeu ainda comemora o dia em que Deus protegeu as casas israelitas enquanto o pior de todas as pragas atingiu os egípcios. É a comemoração da Páscoa. Os judeus usam essa festa para lembrar de como Deus libertou Israel da escravidão. Olha, está aqui, ó. Reúna alguns amigos ou sua família para uma refeição. Na refeição sirva suco de uva e ofereça verduras, frios e pão sírio. Também tenha um molho de raiz forte ou mostarda. Leia Êxodo 12, de 1 a 30 e veja como foi a primeira Páscoa. Tá? Ó, já comeram? Vamos conversar. Então, sempre a Bíblia estará estimulando o seu filho à aplicação geral do texto. Gente da Bíblia vai falar sobre o Josué, mais forte do que pensa. E aqui, ó, um quadro aqui, ó. Procurado, uma juíza. Dos juízes, 11 homens, uma mulher. Descubra quem era ela em Juízes 4. Então, estimulando aqui, ó, para encontrar dentro dos 12 juízes quem era a mulher, a única mulher que era a juíza no meio deles. Ó, muito legal. Então, a Bíblia toda vai assumir esse tom aqui laranja, tá, gente? Toda a Bíblia é assim, bem diagramada, cheia de figuras, estimulando seu filho a estudar, a fazer a leitura, a escrever, a anotar. Toda a Bíblia é assim, tá? Sem falar que em cada livro bíblico tem uma introdução propícia, adequada para o texto bíblico que vai se iniciar, tá? Aqui no caso de Salmos, ó, olha só que legal. Toda a Bíblia é assim. Chegando no final da Bíblia, aqui mais um gente da Bíblia falando sobre Isaías. Chegando aqui no final da Bíblia, olha Romanos, ó, um estado de graça, aí vai falar sobre a graça de Deus, ó, tempo perfeito, somos todos iguais. A Bíblia é bem bacana, muito bacana mesmo e didática, diga-se de passagem. Eu quero ir para o final da Bíblia aqui, que é no livro do Apocalipse, que vai ter os auxílios. Por exemplo, você sabia, que são as perguntas mais frequentes sobre a Bíblia, ó. Tudo isso aqui, ó, é o você sabia. Olha só, gente, que legal.
tabelas e mais tabelas, aí vai trazer quadros fazendo comparações, trazendo texto bíblico, informando pontos importantes dentro do texto bíblico, como por exemplo, a aparição de Jesus depois da ressurreição, quem viu Jesus depois da ressurreição, onde podemos ler isso, os 10 mandamentos disseram, Jesus disse. A Bíblia é bem didática, bem legal. Olha, onde procurar na Bíblia a palavra zangado, com medo, sozinho, ciúme, deprimido, textos bíblicos que falam dessas palavras específicas. E depois ele vai trazer as meditações em família. Não só a leitura bíblica individual, ó, que ela vai trazer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como também meditações em família, que são estudos dirigidos com a data, ó, e quem dirigiu o culto familiar, ó, olha só que legal, com os temas propostos e a leitura bíblica também, tá? Então, essa daqui é a apresentação da Bíblia das Descobertas, uma faixa etária aí, a partir dos 5 anos você já pode indicar uma Bíblia dessa para o seu filho. 5 até 12, eu acho que até os 14 anos vai essa Bíblia aqui, tá? Porque a Bíblia é bem didática. Começou a ler, já começou a entender o texto bíblico, a ler na escola, vai dessa Bíblia aqui, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Agora eu quero apresentar para vocês um passo um pouco a mais, que é a Bíblia das Descobertas para adolescentes, tá? Ela já é uma capa em PU, tá? Diferentemente da Bíblia das Descobertas, uma capa em PU, ó, em baixo relevo aqui, a Bíblia das Descobertas para adolescentes, SBB aqui, ó, Bíblia das Descobertas, também na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, ó, e dá um tom assim meio de Indiana Jones, né? De um escavador, de um arqueólogo. Aí você já vê que ela sai desse tom um pouco mais infantil para um tom mais, como é que eu vou dizer, mais sério, né? Um pouco, porque já migra aí para os adolescentes. Ficha catalográfica, a Bíblia toda vai assumir esse tom marrom com branco, ó. Olha só que maravilha. O índice dos mapas, vamos descobrir, ó, texto bíblico, tesouro histórico, grandes exploradores, vai falar de grandes homens da Bíblia, ó. Ela já vai incluir mapas também, ó. Você já vê que o layout dela já muda, tá? Vocabulário também. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Visão geral da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ela já vai ter também um índice lateral aqui, você vai ver ao longo da Bíblia, tá? Olha, o conteúdo de cada livro bíblico já é separado aqui, ó. Gênesis, grandes exploradores, aí vai falar de Deus aqui, Antigo Testamento e os seus livros aqui, ó. Lei e Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria e poéticos, livros proféticos, livros profetas menores e maiores, tá? Escavando a Verdade, que é um artigozinho aqui, ó. Deus criou o homem, baseado em Gênesis 1, 26 e 28. O papel dessa Bíblia, também de excelente qualidade, pouca transparência. O texto bíblico é uma letra média, boa para ler. Os capítulos aqui, ó, são grandes, ó. E ele também vai trazer os subtítulos com algumas palavras no grego e no hebraico aqui embaixo, ó, dando o significado e o texto bíblico respectivo para poder o seu filho procurar, tá? Decifrando palavras. Gênesis 2:17. A árvore que dá do conhecimento do bem e do mal. A árvore plantada por Deus, mas cujo fruto Adão e Eva foram proibidos de comer. No momento em que comeram do fruto, eles experimentaram pela primeira vez o pecado, tá? Então, você vai trazer essas tiras aqui, ó, decifrando palavras, escavando a verdade, trazendo sempre uma palavra específica sobre um determinado tema e também o tesouro bíblico, ó, o que Adão e Eva aprenderam, que são pérolas que são extraídas do texto para que você tenha uma eficácia maior na aplicação do seu estudo bíblico. Olha, vai falar sobre Noé também, os personagens, lembra que eu falei? Então os personagens bíblicos também vão ser demonstrados aqui no Heróis da Bíblia. Toda vez que você vê os Heróis da Bíblia, você vai ver falando sobre um determinado personagem. E como eu falei para vocês, ó, um índice aqui, ó, bem na lateral. Então você percebe que já é uma Bíblia mais específica, ó, falando sobre Abraão, fim do mistério, onde se localizava Ur dos Caldeus. Então ele vai falar onde ficava essa cidade dentro da Bíblia, no texto bíblico, tá? Trazendo uma parte arqueológica aí, né? Localização. Grandes exploradores, vai falar sobre Jacó, por exemplo. O nome Jacó significa usurpador. Um usurpador é alguém que se apodera da posição de outra pessoa, tá? Aí ele vai falar, vai trazer mais artigos aqui, ó, falando, ó, sobre Esaú e Jacó.
Olha só. Eu costumo dizer que essa é uma das melhores Bíblias que já chegaram aqui no canal, por causa da diagramação, da cor, da disposição do texto bíblico com os tópicos de estudo. São muito bons mesmo, ó, grandes exploradores. Ó. O nome Josué significa Salvador. De fato, Josué foi guiado por Deus para salvar o povo dos inimigos. Tá? A Bíblia toda é desse jeito. Texto bíblico em 2 colunas, vai trazer os grandes exploradores, os heróis da fé também, vai falar, ó, heróis da Bíblia, vai falar aqui um pouco sobre Elias, vai trazer artigos. Ela é uma Bíblia, olha, vai falar sobre caráter, ó. É uma Bíblia com um tom mais adulto, tá? Então, essa aqui, em relação à Bíblia das Descobertas, sai aí do junior já para um adolescente / jovem. Acho que um jovem até 16 anos, 17, ele usa uma Bíblia dessa aqui. Vou arriscar que até os 18? Eu acho que até os 18 também. Se você já tem uma Bíblia dessa, coloca aqui embaixo nos comentários e me diz qual a sua opinião, tá? Mamãe e papai, é uma Bíblia também que eu indico para o seu filho aí, que está saindo da adolescência, que está entrando na adolescência e chegando na idade também de jovem, tá certo? Porque é uma Bíblia totalmente voltada para esse universo aí, ó. Olha só, eu atendi uma mãe no WhatsApp que disse o filho dele tem 14 anos, disse que não estava querendo essa aqui não, porque tem uma capa muito infantil. Então por aí você já tira, né? Então eu já indico a Bíblia das Descobertas para adolescentes. Sem falar que também tem a Bíblia de Estudo Plenitude para jovens. Se você quiser uma batalha das Bíblias dela também, coloca aqui embaixo nos comentários. A Bíblia toda é desse jeito. Eu vou avançar aqui para o final dessa. Olha, tem mapas também, ó, ao longo da Bíblia. Olha, grandes exploradores, escavando a verdade. A Bíblia é bem didática. Nos auxílios, você já vai perceber uma diferença. Ela vai trazer os auxílios com o vocabulário. Presta atenção. Depois do vocabulário, terminando o vocabulário, a gente vai ter uma leitura cronológica da Bíblia, tá? Em ordem cronológica. Depois nós vamos ter um guia para os principais acontecimentos e temas, personagens e temas da Bíblia. Milagres e curas de Jesus, Jesus de Nazaré, sua vida, morte e ressurreição, todos os acontecimentos aqui narrados, tá? Depois nós vamos ter o quê? Palavras de orientação e consolo, caso você faça um evangelismo ou uma visitação, e o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. Então você vê que no final aqui, o estudo bíblico já é mais resumido dessa Bíblia. Você já começa a apresentar esse material para um junior, para um adolescente. Essa daqui eu indico para o infantil aí de 6 a 12, 13 anos, até 14 eu indico. A partir dos 12 anos você já pode apresentar a Bíblia das Descobertas para adolescentes, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda assim tiver dúvida, me chama no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like. Meu Instagram vai estar passando aqui agora, ó. Se você também quiser tirar suas dúvidas por lá, me seguir, ter conteúdos de qualidade no Instagram também, vai lá que eu vou ter o maior prazer de te receber. Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família, um forte abraço, até o próximo vídeo, review unboxing, Batalha das Bíblias, Flávio News, consultoria online e tchau, tchau meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.